A gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, para você que nos acompanha durante a programação aqui do Notícias Agrícolas nesse início de semana, praticamente a última semana do mês de maio, a contar pelo dia 31 próximo, que cai na outra segunda-feira. Essa semana deve concentrar o maior volume de negócios para a pecuária. Quando a gente fala sobre pecuária, no caso aqui, boi gordo, a indústria frigorífica atuando firmemente na tentativa de manter pelo menos os preços que vinha mantendo desde o início do mês de maio, mas, ao que tudo indica, começa a reverter essa situação, os preços já apresentam alta. Na última sexta-feira nós tivemos o indicador CPEA-ESALQ para o boi gordo, dando uma estilingada, por dizer assim, e nós tivemos uma alta da quinta para sexta-feira, aproximadamente de R$ 7,00. Na sexta-feira o indicador fechou a R$ 312,40, o que pode e deve ser uma indicativa de novas altas para o mercado. Para saber quais tendências, o que acontece nessa última semana do mês de maio, aqui pelo Notícias Agrícolas, nesse boletim de pecuária, nós vamos direto para Curitiba falar com o Fernando Iglesias, né, que já está conosco, de Safras e Mercado, e ao que tudo indica, pelo menos uma manhã, um início de semana com muito frio em Curitiba, não, Fernando? Bom dia para você. Bom dia a todos, é um prazer participar aqui mais uma vez, né? E sim, muito frio aqui em Curitiba, hoje amanhecemos com 7 graus por aqui, então realmente está bem gelado mesmo, bem gelado. Bom, e esse frio tem sido decisivo para menor oferta de animais, aliás, desovaram boa parte dos animais que estavam terminados aí nas principais regiões produtoras. Esses animais já finalizaram, acabaram, tem boiada terminada, como é que está a situação nesse momento, Fernando? Em relação ao boi de pasto, que teve um peso muito grande para essa oferta entrar agora, entre abril e maio, foi a estiagem. A gente viu uma seca prolongada em muitos estados, a pastagem sofre com um processo de degradação e o pecuarista é obrigado a negociar. Mas perceba que esse volume de animais ofertados gerou pressão aí por uns 25 dias apenas, então foi uma safra relativamente curta. A gente viu os preços caindo, mesmo assim preços em patamar recorde, né, para uma safra de boi gordo, entre 300 a 305 por arroba, 310 para animal padrão China. Então, para uma safra, para um padrão de safra de boi gordo, realmente foram preços muito acima do que a gente está acostumado, né, se a gente observar anos anteriores. Mas, de qualquer maneira, a festa está acabando, a gente não vê tanto volume ofertado aí no mercado físico do boi gordo desde a semana passada, a gente vê a oferta rareando, e os preços voltando a subir. Para você ter ideia, Goiás, aí, que é uma praça muito importante, um estado muito importante em termos de comercialização, pulou de R$ 290 para 295 de um dia para o outro. Então, o mercado já tem sinalizações aí de altas mais consistentes agora nessa última semana de maio. E esse volume ofertado aí vai fazer com que os frigoríficos tenham mais dificuldade para trabalhar as escalas de abate. Bom, a pergunta é exatamente essa. Nós chegamos ao fim da safra desse ano ou ainda tem alguma oferta? É lógico, sempre muito pontual, mas é fim de safra? Exatamente. Estamos no final já, uma oferta residual disponível no mercado e agora a gente já começa a pensar no início da entre-safra. Custo pecuário muito elevado nesse ano de 2021, é só a gente acompanhar os preços do bezerro, do boi magro e tem que pensar também nos custos de nutrição animal. Como a gente acompanha por aqui também os preços do milho recorde nesse primeiro semestre, isso acabou inibindo o nosso primeiro giro de confinamento. Então, esse nosso início de entre-safra ele vai ser pontuado por oferta bastante restrita. Oferta restrita com uma possível demanda muito forte por exportação, essa combinação de fatores nos leva a crer que os preços vão voltar a subir, principalmente por esses animais que cumprem requisitos de exportação para a China. Esses vão apresentar um movimento de alta ainda mais consistente.
Bom, nós temos 3 tópicos aí que eu gostaria de abordar contigo, que você já deu uma pincelada, né? Questão dos custos de produção, que a gente tem acompanhado, essa disparada do preço do milho, do farelo, né? A questão também dos frigoríficos aí na tentativa do boi padrão China, na exportação, se vai ter disponibilidade ou não desses animais. A começar pela alta no custo de produção, a conta vai fechar com esse boi que tem a arroba hoje, de alguma forma, recuperando em relação àquilo que a gente acompanhou de queda ao longo desse mês. Né? Com esses custos de grãos em alta, dá para poder pensar em confinamento? Dá para fechar a conta ou não, Fernando? Para o primeiro giro, esse barco já partiu. Agora, para o segundo giro, olhando a curva de preços no mercado futuro ali, olhando uma possibilidade de entrada de milho na safrinha, pensando teve uma leve queda aí nos preços de reposição ali nesse mês de maio. Então, tudo isso reforça uma tendência de um segundo giro de confinamento mais robusto em relação ao primeiro. Então, vamos ter volume de animais confinados aí para o segundo giro de confinamento, que é bastante saudável, né? Muito importante que tenha isso, para não haver um movimento tão descontrolado assim de alta dos preços. Mas, de qualquer maneira, o que a gente está trabalhando aí para a curva de preços no último trimestre de 2021, por exemplo, é de 350 a 360 reais por arroba, ou seja, preços do boi gordo tendem a renovar suas máximas históricas, tendem a estabelecer novos recordes de preço, justamente em função desse cenário de uma oferta ajustada e com uma demanda que a gente espera que avance, principalmente aqui no mercado doméstico. A gente espera uma vacinação avançando de uma maneira mais consistente, o que é ponto essencial aí para uma retomada ordenada da atividade econômica. Com isso acontecendo, vai haver aumento da demanda doméstica e isso por si só já oferece mais espaço para reajustes dos preços ao longo de toda a cadeia pecuária. Agora, Fernando, quando você fala de preços no segundo trimestre do ano, né, geralmente lá meados de setembro, outubro, aliás, né, quarto trimestre, né, por dizer assim, né, no finalzinho desse ano, você fala em 350, 360 reais por arroba. Essa nova alta, bater esse novo recorde de alta, isso já tem sido mostrado, aliás, por uma tendência de quem observar o mercado futuro lá na B3, né, observar o outubro, já tem notado essas altas negociações acima de 340 reais, batendo 345. É isso que demonstra que as novas máximas deverão ser batidas esse ano? Sim, é um elemento muito importante. O que o mercado futuro faz? Ele precifica aquilo que pode acontecer. E o que o mercado tem observado é exatamente isso. Observado aí que os preços pecuários têm esse espaço para subir ainda mais ao longo do segundo semestre. Então, esses movimentos que a gente vê na B3 são um reflexo muito importante dessa expectativa que o mercado está trabalhando para o restante do ano. O que acontece agora? O que a gente precisa observar com muita cautela? Primeiro, os números de exportação. A Argentina optou pelo alto exílio nesse momento. Então, o Brasil tende a ganhar mercado em função disso. O Brasil já tem uma parceria dentro da carne bovina bastante consolidada em relação ao mercado chinês. Tem um preço mais competitivo se a gente for comparar com o boi gordo da Austrália ou com o boi gordo dos Estados Unidos. Então, a gente vai concorrer aí, na minha concepção, diretamente com o boi norte-americano. Carne bovina, exportação de carne bovina nos Estados Unidos está crescendo muito esse ano. Esse é um elemento importante para a gente acompanhar em relação ao nosso mercado nesse momento. E o outro aspecto que a gente precisa observar também, que confirmaria esse boi gordo a 350, 360, é realmente a nossa demanda doméstica. Precisa ter um avanço aí da demanda doméstica, até para esse frigorífico que não é exportador conseguir manter sua margem operacional, manter sua atividade girando, o que não aconteceu no primeiro semestre. Primeiro semestre muito difícil para esse frigorífico não habilitado a exportar, com margens bastante encurtadas. A gente observou aí até mesmo encerramento das atividades de algumas unidades Brasil afora. Então a gente tem muita preocupação com relação a isso no segundo semestre. Esse abismo entre o frigorífico exportador e aquele frigorífico que só opera no mercado doméstico, ele aumenta. Isso, a médio e longo prazo, acaba sendo nocivo para a atividade, que aumenta a concentração. Alguns frigoríficos ganham poder de mercado quando esse tipo de cenário acaba acontecendo, né? Então, é uma preocupação que a gente tem
para o segundo semestre. Para isso, há uma necessidade realmente de que a demanda doméstica melhore nesse segundo semestre. Bom, nós temos aí, eu estava fazendo uma conta rápida enquanto você estava conversando, né, se chegar a R$ 350 aí, o mínimo, né, até 360, carne a R$ 29,16 em média. Seria esse preço? Será que o mercado vai absorver, já que nesse mercado, né, daí para mais, no varejo, tem muita carne estocada, né, não está escoando tanto assim? Será que a recuperação econômica vai absorver uma carne aí de R$ 30 o quilo, a grosso modo, assim, fazendo uma conta por alto, Fernando? Receio que não tem essa capacidade de absorção por enquanto. O que acontece? A agroindústria brasileira vai estar muito centrada na exportação. Muito centrada mesmo. Então, o que vai acontecer? Os frigoríficos que estão habilitados a exportar vão conseguir margens espetaculares, vão colecionar ótimos resultados, principalmente esses que atuam no mercado chinês, especificamente, tem essa condição de atender o mercado chinês. E o frigorífico que opera no mercado doméstico vai trabalhar no segundo semestre com uma margem muito apertada, vai ter que repassar muita parte desse aumento do custo da matéria-prima a outros produtos ali, como couro verde, sebo bovino, as farinhas de origem animal, para tentar melhorar essa receita. Então, para a carne, essa carne aí de mais ou menos R$ 28, R$ 29 por quilo, é complicado para o consumidor brasileiro absorver tantos reajustes assim. O que a gente pode ver é uma migração ainda mais agressiva para a carne de frango, que, sem dúvida alguma, por enquanto, é a proteína de escolha do brasileiro médio em função de toda essa situação macroeconômica. Agora precisamos realmente observar como que vai ser nesse nosso processo de recuperação e com muita ênfase na vacinação. A vacinação é um fator chave para a gente ter uma recuperação mais rápida ou mais lenta. Então, o avanço da vacinação ela vai ser o gatilho para a nossa retomada da atividade econômica no segundo semestre. Então, ela é imprescindível, não tenha dúvida em relação a isso. Tá, e quando a gente fala desse mercado interno, sem dúvida os frigoríficos que atendem o mercado interno, eles vão ter que fazer uns ajustes aí, tudo muito bem, né, na ponta do lápis, né? Agora, quando se fala de 350, 360, é padrão China, Fernando? Ou no geral? Olha, o que acontece? Com o preço do padrão China, ele acaba subindo, ele inflaciona o resto também, né? Vai levar os outros animais também a patamares parecidos. Se a gente trabalhar com boi padrão China 360, o boi comum vai trabalhar aí entre 350 e 352. Entendeu? Então, eles carregam um spread aí em relação ao animal destinado ao mercado doméstico, mas de qualquer forma vai ser um animal que vai operar acima do restante do mercado. A China remunera muito bem o seu exportador, ela ainda tem um padrão diferenciado de preços, então acaba o frigorífico exportador, ele realmente tem mais condição de pagar mais para essa arroba, ele consegue enfrentar esse tipo de situação com mais tranquilidade se a gente comparar com um frigorífico que realmente só opera aqui no mercado doméstico. Mas querendo ou não, se a gente trabalhar com uma arroba de 350, 352 para boi comum, ainda assim é um preço muito acima daquilo que a gente está acostumado para o mercado brasileiro. Bom, e quando a gente fala da Argentina, você já tocou nesse assunto aqui ao longo da programação, nós temos aí pelo menos uma parada técnica, entre aspas, né, de 30 dias nas exportações de carne bovina por lá. Foi isso, ou foi esse fator que também ajudou a ter essa reversão nesse mês de maio, além, lógico, da questão da redução de oferta de boiadas aqui? A ausência da Argentina no mercado internacional nas exportações contribuiu para essa alta aqui no Brasil? É um dos fatores que levaram principalmente à alta do mercado futuro. Como eu falei, o mercado futuro trabalha com essas expectativas de mercado, e o que aconteceu? Eles estão precificando um possível crescimento das exportações brasileiras. No mercado físico, a gente não viu um movimento assim tão relevante em relação à situação da Argentina, mas tem dois aspectos muito interessantes para a gente pontuar aqui. O primeiro deles é que não há garantias que vai durar apenas 30 dias. Tem uma equipe de análise de safras de mercado agora dentro da Argentina, e conversando com os analistas de lá, o que eles comentam é que a tendência é que essa decisão da Argentina acabe se prolongando ainda mais. Não sejam apenas 30 dias, isso pode durar mais 30, 60 dias. E o outro aspecto que a gente precisa trabalhar é em relação à credibilidade da Argentina no mercado internacional. Que tipo de credibilidade esse tipo de decisão passa para o importador, para quem precisa consumir proteína animal?
O que ele pensa? Eu não vou fazer contratos com exportadores argentinos, com frigoríficos argentinos, porque eu não sei se o governo argentino vai tomar uma decisão parecida com essa novamente. Como que ele vai agir no mercado? Eles não têm essa clareza. O governo argentino, ele não passa esse tom de credibilidade. Então, há um grande temor dos importadores de voltar a negociar com a Argentina nesse momento. Eles vão preferir pagar uma arroba de $100 na Austrália do que voltar a negociar com a Argentina, porque pelo menos eles vão ter a garantia da entrega do produto. Eles vão preferir negociar com o Brasil, com os Estados Unidos, são mercados que nunca fecham, que vão garantir a entrega desse produto. A Argentina, ela realmente optou pelo alto exílio. Ela cria um dano que vai além só desse fechamento. A credibilidade da Argentina está em frangalhos nesse momento no mercado. Ninguém confia na Argentina nesse momento. Então, foi uma... Na extensão para exportação de grãos também, né? Não só na pecuária, mas já falaram, aventou-se essa possibilidade da Argentina também dar uma parada com a exportação de alguns grãos, né? Isso deve conturbar um pouquinho mais o mercado ainda, né, Fernando? Não, imagine uma movimentação na CBOT, vamos pensar assim no mercado de soja, por exemplo. No mercado de soja, a gente tem 3 grandes players exportadores do mercado, que é Brasil, Argentina e Estados Unidos. Se a Argentina, se um desses 3 deixa de participar do mercado, a curva de preço da CBOT já muda completamente, já muda totalmente a dinâmica do mercado mundial. Então, esse tipo de decisão tem um peso muito grande na formação de tendência do mercado. Então, e isso gera muita imprevisibilidade, porque a gente não sabe exatamente, efetivamente, como que o governo da Argentina vai se comportar. Então, torna um caos ainda maior. Agora, Fernando, algumas notícias que abrem a semana, falando inclusive sobre aquisições, algumas fusões aí da indústria, grande indústria frigorífica, né, de proteína animal. Isso pode interferir no mercado também do boi gordo ou está interferindo já só na expectativa de negociações? Porque quando a gente fala de fusões, aquisições, uma fatia de uma empresa por outra, a gente pensa sempre naquela questão, né, concentração, né, de abates, né? Isso pode acontecer, a gente pode estar acompanhando já novamente essa novela, não? Olha, agora, sim, o que está acontecendo são 2 gigantes, né, que estão trabalhando pela unificação, aparentemente. A gente não tem muitas informações a respeito disso por enquanto, só que já há 21% negociados, né, em bolsa, então já é um volume expressivo, já é um volume importante de ações que foram adquiridas, mas tem uma grande preocupação realmente em concentração de mercado, em aumento de poder de mercado, e aí quem tem que atuar para evitar que isso aconteça é o CAD. Se ele perceber que alguma coisa de nocivo está acontecendo, ele precisa agir para garantir uma maior saúde desse mercado, para manter ele funcionando de uma maneira adequada. Então vamos ter que acompanhar os próximos capítulos realmente para ver qual que é a proporção desse movimento de mercado, como que isso está acontecendo, como é que o CAD vai se posicionar em relação a isso. Então, são uma série de questões que precisam ser estudadas aí nas próximas semanas. Mas, sim, quando se forma um gigante desse porte em escala nacional, normalmente o CAD pede algumas contrapartidas realmente para evitar que esse tipo de concentração de mercado se configure num monopólio muito forte ou alguma coisa nesse sentido. Então, provavelmente o CAD vai atuar de alguma maneira para evitar que isso aconteça. Fernando, para finalizar, eu sempre peço um resumo da boiada do início da semana, né? Você falou sobre o mês de maio, que já praticamente a safra já atingiu o pico, né? Fim de safra, expectativa de alta para a arroba do boi gordo no segundo semestre, atingindo 350, 360, a depender do que vem sendo sinalizado lá no mercado futuro, né? A questão da Argentina. O que eu posso pedir para você resumir nesse momento para que a gente possa acompanhar? O mercado está assim ao longo dessa semana de maio, junho promete? Junho promete altas bastante consistentes do boi gordo, a gente vai ver o mercado subindo novamente. A oferta já está restrita nessa última semana de maio, que ainda tem alguma coisinha, alguma oferta residual de animais de safra disponíveis. Agora imagine como vai ser o mercado nesse início de entre-safra, dependendo da oferta de confinados, que não houve um grande volume nesse primeiro giro de confinamento. Então, o mercado do boi gordo, o mercado pecuário, como eu costumo dizer, ele, sendo de 2021, mostra muita resiliência em seus preços. Os preços aí, você não vai ver quedas agressivas do boi gordo no restante do ano. Então,
É um mercado muito sólido, muito firme nesse momento, e a gente não vê assim espaço para quedas muito agressivas. Em junho, o mês, os preços vão decolar realmente, os preços devem voltar a subir, principalmente para animais padrão China. E outubro? Olha, outubro aí, com o último trimestre, com a auge da demanda no mercado doméstico, com exportações em bom nível, com essa oferta ajustada que a gente trabalha em 2021, deve se confirmar realmente um cenário de um movimento muito consistente de alta aí, com espaços para renovar realmente as máximas históricas do boi gordo. Então, é um ano que promete fortes emoções aí no mercado pecuário. Outubro, portanto, renovando as máximas desse ano, 350, 360, a gente pode acompanhar e ver para a arroba do boi gordo. Isso, essas são nossas expectativas em relação à arroba do boi gordo, realmente preços bastante robustos, realmente, né? Para ir um pouco além disso, dependeria de um crescimento muito expressivo das exportações ou de uma recuperação econômica bastante acima do esperado. Como nenhum desses dois fatores parece possível nesse momento, acho que esses 350, 360 são bem aderentes aí a essa nossa realidade de mercado. Tá certo. Fernando, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado pela participação. Um abraço a toda a equipe aí e bom trabalho para você. Até uma próxima. Que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Boa semana a todos. É isso aí. Obrigado. Bom, vamos aproveitar e pedir para o Matheus. A gente vai acompanhar o que acontece na abertura do mercado futuro agora, as negociações lá na B3, a sinalização dos negócios. Desse momento, a gente pode pedir, Matheus, você pode colocar a tela para a gente no mercado futuro, acompanhar as negociações, o que a gente tem nesse momento? Aí estão. Portanto, maio ficando para trás, aí R$ 312,10 na abertura dos negócios de hoje, subindo, porque tem rolagens de posições. O junho a R$ 323,15, segue praticamente na estabilidade. Julho a R$ 332,50 por arroba, tem uma alta de quase 0,5%, 0,45%. Agosto estável, R$ 336,50. Não aparece na tela o outubro, que as atenções estão voltadas principalmente para o início, segundo giro de confinamento, né, o pico, para dizer assim, da entre-safra de boi gordo, com o Fernando Iglesias nos antecipou a possibilidade da arroba chegar lá no mercado físico, R$ 350, R$ 360, renovando as máximas desse ano para a arroba do boi gordo. Bom, agora são 11 horas mais 59 minutos, 11h59, meio-dia agora, horário de Brasília. Ficamos por aqui com esse boletim de pecuária, convidando a todos que nos acompanham durante a programação aqui no Notícias Agrícolas. Um ótimo início de semana a todos, bom dia e até amanhã.